esperar o pessoal tá chegando, né? Tudo bem? Pessoal, boa noite. É uma alegria a gente chegar, não sei se é alegria chegar no tema ou chegar no último encontro, né? Então nós hoje vamos trabalhar o tema Direitos Humanos, Solidariedade e Utopia. E na verdade nós tentamos fazer aqui um percurso em 4 encontros muito rápidos, né? Começando com a temática geral dos direitos humanos, apresentando a trajetória, não sei, alguns aqui acompanharam desde o começo. Depois avançamos para discutir o conceito de dignidade humana. No encontro passado, discutimos situações, esse foi o mais fácil, situações cotidianas de violação de direitos humanos, quer dizer, o que há, né, de exemplos, né, de situações, a gente vive todo dia, né, enfrentamos, presenciamos, e fazemos a experiência, inclusive, né, na pele da violação de direitos. Agora, a questão do tema de hoje, eu diria assim, ele pode ser bastante interessante, porque o tema quer apontar, quando se discute direitos humanos, qual é o caráter, o potencial transformador dessa discussão, né? Porque o tema dos direitos humanos é um tema que tem sido assumido por vários grupos, ao mesmo tempo que o tema também tem sido não assumido e criticado, né? É um tema que está sob ataque, não só agora, no contexto, né, dessa nova ordem que se instaura no mundo e particularmente para nós aqui no Brasil, mas esse tema está sob ataque, inclusive por uma incompreensão, a toda uma desconstrução do que seria direitos humanos, né? Então, se de um lado há grupos que atacam, né, a perspectiva dos direitos humanos, que reduz o que seriam os direitos humanos, há uma infinidade de grupos que assumem o discurso dos direitos humanos, mas de maneira não só cautelosa, mas até reduzindo o potencial transformador desse tema. Então, o que a gente quer pensar hoje é qual seria a sociedade, como é que ela se estruturaria a partir do modelo, do paradigma dos direitos humanos. Então, é uma discussão aberta, como a gente tem feito, né? Se alguém quiser interromper, fique muito à vontade. É até interessante que a gente pode fazer um diálogo dos pontos que mais chamam a atenção, que sejam mais interessantes para vocês, né? Então, eu fiz aqui um breve quadro para a gente pensar, não é? Que os direitos humanos, talvez ele tenha passado, é uma análise de alguns, né, historiadores, nem todos, mas que fazem ali uma listagem, talvez uma progressão na concepção dos direitos humanos. Então, a gente começa, não é, ainda no contexto do século XVIII, o debate sobre direitos políticos. Depois se avança, né, aí já no contexto dos países, né, de tradição socialista, das revoluções do leste europeu e principalmente da Revolução Russa, a questão dos direitos, né, sociais e a força do debate sobre os direitos civis. E hoje se fala em novos sujeitos de direitos. Então, mais do que debater direitos políticos, civis e sociais, há uma pluralidade de direitos e de sujeitos reivindicando. Então, por isso que a gente pensa, por exemplo, aqui em Piracicaba, mas no mundo afora,
a formação de coletivos identitários, né? A gente tem que pensar se esses coletivos, se esses grupos identitários fortalecem uma perspectiva no sentido macro de transformação, mas, de qualquer maneira, os grupos identitários já acenam para direitos que a gente poderia pensar, não é, no conceito de minorias. Bom, e aí, isso foi tema de um encontro, a tríade. Quando se fala em direitos humanos, se pensa numa perspectiva universal, que é direitos para todas as pessoas, né? A gente poderia até usar uma categoria kantiana, universal, vale para todos, e absoluto, né? No sentido que tem a validade para todos os tempos, né? Se a gente entender isso como um critério possível, né? Depois, uma discussão que poderia ser feita é justamente a dificuldade de fundamentar como é que a gente amarra esses direitos, qual é a fundamentação, né? É a cultura? Se é a cultura, então, não tem um dado absoluto, né? Porque a cultura ela pode entender de uma outra forma, num outro tempo. É a religião? Então, esse debate da fundamentação, que a gente não vai fazer agora, é um debate interessante, muito rico, né? E importante também. E depois, os direitos humanos na sua dimensão de interdependência, né? Isso para colocar que você não concede um direito sem conceder o outro, né? Não dá para falar, olha, nós avançamos, né? A perspectiva, quando se pensa numa sociedade fundamentada nos direitos humanos, é uma perspectiva complexa, né? Aliás, o tema da complexidade pode ser um caminho para pensarmos exatamente o alcance dos direitos humanos, né? Depois, ainda nesse movimento de novos e emergentes sujeitos de direitos, né, há uma expressão que se usa que é a pulverização dos direitos humanos, ou a pulverização dos direitos. Isso quer dizer o quê? Você tem hoje na sociedade vários grupos reivindicando o seu direito de se expressar, né? Eu falei dos grupos identitários, mas aquele grupo que defende ou que pleiteia um tema que apareceu, por exemplo, na PUC de São Paulo, né? Os meninos usando vestido, quer dizer, é um direito, né? Como é que isso se coloca? É um direito no sentido que a sociedade tem que trabalhar com tolerância e sem avançar num sentido de violência, né? de criar algum tipo de mal-estar ou preconceito. Para dizer o quê? Com esses primeiros slides, né? Que o tema dos direitos humanos ele vai desde a realidade mais emergente, ou mais candente, não é? Das carências mais imediatas, até questões mais, talvez, essa expressão talvez não seja boa, mas questões mais sofisticadas, né? De um ser humano que se vê diante de tantas possibilidades e passa a reivindicar a garantia, né, a legitimidade da realização dessas potencialidades, né? Por isso que a gente dizia no encontro, eu vou voltar nesse tema, que quando se pensa os direitos humanos, é preciso olhar sempre essa compreensão do que é o ser humano, né? Há um limite para os direitos, né? Há um limite para ser gente. Então, quer dizer, o tema dos direitos humanos ele vai se ampliando, né? Então, por isso que eu coloquei esse tema aqui, né? Um processo heurístico. Qual que é o processo de busca? A construção da fundamentação. Como é que se fundamenta os direitos humanos, né? Esse é um debate que está aberto. Não sei se tem alguém aqui que é mais da academia, que gosta de pesquisar, não é? O que é aberto? Porque se de um lado, por exemplo, se a gente fundamenta o tema dos direitos humanos numa visão religiosa, há um limite. Vocês concordam, né? As religiões elas são parceiras, mas até um certo ponto. Porque as religiões elas têm consolidado uma visão do que é ser homem, do que é ser gente, do que é viver a humanidade. Então, se num determinado momento, por exemplo, né, você tem algumas igrejas que atuam fortemente, para dar um exemplo, em pastorais, a pastoral carcerária,
E ali a pauta dos direitos humanos está colocado de maneira forte. Mas você não pode contar com o grupo religioso dessa mesma religião para debater, por exemplo, os direitos reprodutivos, né? Porque aí você tem o quê? Uma limitação da leitura religiosa do que é ser gente, né? Da missão da vida, então, que é a questão, né, que vem de cada tradição religiosa. A discussão que se coloca hoje, que é muito interessante, é justamente a dimensão da dignidade humana como base para se construir uma fundamentação. Mas mesmo o conceito de dignidade humana não é um conceito tão simples. O que é a dignidade humana? Muitas vezes, nós trabalhamos, ou os autores, né, principalmente no campo da filosofia, eles vão discutindo dignidade humana de maneira bastante abstrata. É quase que uma essência humana, não é? E essa essência humana não tem materialidade, porque quando você olha a realidade, não é? As situações concretas da vida se colocam em confronto com um conceito, se é que existe, de dignidade humana, né? Existe, então, uma visão que é abstrata. Toda vez que a gente abstrai, pode ser interessante para desenvolver ideias. Em algum momento de hoje, a gente vai falar de uma sociedade utópica, a gente vai ter que abstrair, né? Mas a abstração ela também pode nos dar uma ilusão. E muitas vezes o debate no campo dos direitos humanos, por exemplo, quando você pega a Declaração da ONU, que é uma declaração que impacta, né, de 1948, é uma declaração que trabalha com conceitos que não têm capilaridade na vida real, né? Então fala em liberdade de ir e vir, mas não fala, por exemplo, qual seria a sociedade ou o modelo de sociedade que daria possibilidade para viver aqueles direitos. Então você fica no campo da abstração, mas e o ser humano real, né? E as pessoas de fato? Como é que aparece esse tema da dignidade humana? Como é que ele se constrói? Mas tem uma coisa em filosofia que é importante. Talvez os sociólogos nem sempre concordem. Na filosofia, quando você cria um conceito, esse conceito ele aparece ali como uma perspectiva, algo que você tem que buscar, apesar de você ainda não conseguir concretizá-lo, né? Então, a abstração ela não é necessariamente negativa, porque ela pode apontar um caminho. Olha, né, nós precisamos buscar, não é, alcançar essa referência maior, né? Algumas coisas que eu estou dizendo aqui é porque já foram temas do outro encontro, né? Aqui eu faço a discussão sobre o conceito, a busca dos fundamentos. Eu não vou fazer agora, porque eu tenho outro objetivo, né? A compreensão de um direito ancorado no princípio da subjetividade do sujeito constituído. Então, como você construir uma concepção de direitos humanos levando em conta não um modelo de ser humano, porque aí talvez seria mais fácil, né? Mas trabalhar com essa subjetividade de cada sujeito, né? Que historicamente se revela e que pleiteia, né, viver da forma que quiser. Porque, no final, é isso que eu queria dizer, né? Eu vou apresentar uma proposta que, na verdade, vai ter uma raiz no pensamento de Marx, que a gente só tem que pensar a implementação, a concretização dos direitos humanos no reino da liberdade, né? Numa sociedade que fosse expressão do reino da liberdade, né? E aí a gente avança em temas que são tão, por exemplo, para nós em Piracicaba, né, uma sociedade mais conservadora, né, do ponto de vista de algumas pautas, né, de valores. Então, a questão da sexualidade, como é que eu vivo a sexualidade, sem nenhum tipo de interdição, né, e sem depois também não sair com nenhum tipo de rótulo, né? Como é que eu expando? Quer dizer, a gente já discutiu isso, mas esse é um tema que é preciso se debruçar, né? Quando se fala dos sujeitos, né, da subjetividade, e aqui tem um autor que pode nos ajudar, quem se interessa em discutir, né, talvez uma entrada com Michel Foucault, para falar dessa subjetividade do sujeito que se constrói nas experiências históricas, né? Só que tem um problema. Veja,
quando a gente fundamenta direitos humanos em alguma coisa, em algum critério mais palpável, por exemplo, a dignidade humana, numa leitura religiosa, está fincada no quê? Na ideia que existe Deus, e que Deus sustenta essa dignidade, porque Ele cria o homem, e o homem, então, por extensão, é portador de uma dignidade que não é dele, mas que vem do divino. Ou quando nós entendemos que essa dignidade está ancorada numa concepção de ser humano, aí a gente constrói uma ontologia, uma compreensão do que é o homem, né? Quando você constrói modelos, os modelos eles tendem a nos dar um certo alicerce. Do ponto de vista, então pode mudar o tempo, mas eu tenho lá um modelo que está para além da história. Agora, quando eu coloco o debate no campo da cultura, né, e dos sujeitos que vão reivindicando seus direitos, você pode ter um período de uma compreensão regressiva de direitos. Você pode ter uma cultura que feche uma leitura de homem, né? Por isso que esse debate sobre a fundamentação ele é tão importante, porque nós precisamos encontrar uma discussão e um discurso sobre dignidade humana e sobre direitos humanos que não esteja à mercê de cada contexto e de cada época. É possível isso, né? Sem cair também na criação de uma nova doutrina religiosa, né, que ancora os direitos humanos. Como é que nós vamos construir uma concepção de homem, né, que seja capaz de não se balançar, né, com os rumos da história? Não é o tema que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, né? Parece que nós no Brasil, mas no mundo, né, de certa medida, mas aqui para nós de maneira mais intensa, nós tínhamos avançado, inclusive, né, em algumas concepções. Mas essas concepções elas estavam ancoradas, elas eram fundamentadas em quê? Do ponto de vista até do convencimento. Por que hoje nós temos tanta dificuldade de convencer as pessoas que falar em direitos, falar em justiça, é uma coisa correta, coerente, que tem uma lógica de pensamento, né? Nós temos essa dificuldade, inclusive, porque nós não conseguimos, né, ao longo dessa trajetória de 30, de 40 anos, consolidar uma concepção de sociedade, de vida humana, né? Então, hoje, os discursos mais inusitados, não só discursos, mas as práticas mais violentas, que aviltam, né, uma compreensão de ser humano, passam como se fosse, não é, alguma coisa que tem legitimidade. E que o nosso debate, o nosso discurso, em relação aos direitos, não tem legitimidade, né? Isso também eu diria, uma disputa no campo da fundamentação, né? Nós precisamos fundamentar o tema dos direitos humanos de uma forma que não dependa de eu ter uma fé religiosa, que não dependa, né, de eu pertencer a um coletivo, que seja uma compreensão, qual é a palavra lá que apareceu, né, no sentido mais universal. Mas isso não é fácil, né? Vamos avançar um pouquinho. Então, aqui eu faço ainda, né, um quadro da complexidade, né, dos direitos, e aí sim, o quadro do nosso encontro, né, do nosso segundo encontro. Eu quero parar um pouco, vocês se recordam o que eu quis mostrar aqui, né? Então, a base da discussão é a concepção de dignidade humana. A gente, de cara, não começa falando dos direitos humanos. Tem um texto daquele o professor de filosofia do direito, como é que chama? Eu vou lembrar, um professor aqui de Campinas, e ele faz bem essa discussão sobre a importância, né, se o debate sobre direitos humanos está interditado com alguns grupos, principalmente grupos que têm uma visão mais crítica da sociedade, que acham que direitos humanos é uma mera abstração, a discussão em torno da dignidade humana não está. Então, esse pode ser o ponto de partida, né? Aliás, não é engraçado? Quando a gente vai se deparando com esses modelos, né? Hoje está sendo discutido agora, pelo menos nós lá no Instituto Federal, o modelo agora do Futurice, não é?
o que está por trás? Você vai discutir esse modelo, a mercantilização da educação, do ensino público. É um modelo viável para o Brasil? Então, as pessoas têm opiniões diversas, né? E que está no campo da opinião, não há nenhum conhecimento mais consolidado, né? Principalmente quem defende que o modelo do mercado é o melhor modelo para o ensino público numa situação como a nossa, num país como o nosso, né? Mas talvez um debate possível é discutir, olha, se toda pessoa é portadora de uma dignidade, ela tem direito à educação, faz parte, ter acesso a uma educação, faz parte, né, compõe essa compreensão da dignidade humana. Bom, se faz parte, você concorda, então, quando a gente pensa num modelo de uma educação que é reduzida à esfera do mercado, e o poder público não mais, né, vai fazer a gestão, agora são as OS, né, as organizações sociais, como é que você insere aquelas pessoas que não podem pagar, por exemplo, a educação, né? Como é que você faz uma distinção daquelas que podem ter acesso a uma educação de muita qualidade, uma formação de muita qualidade, e aquelas que vão simplesmente pagar por um diploma e não vão produzir, não vão poder desenvolver mais do que, né, uma profissão, mas não vão poder desenvolver a potencialidade humana. Aliás, esse é um tema, né, que a gente poderia pensar. Como é que um jovenzinho que começa a trabalhar em tenra idade, né, ainda infante, como é que ele vai desenvolver as suas potencialidades, né? Se a vida dura do trabalho vai direcionar para que ele se aprimore, até pode ser um bom profissional, né, do ponto de vista técnico, mas quem traz, por exemplo, esse tema? Só para adiantar, não é? Hoje, o debate sobre os direitos humanos, a gente vai falar lá da utopia, tem olhado, inclusive, outros modelos de sociedade. Porque a nossa sociedade, pautada na ideia da eficiência, da produtividade, e essa eficiência e produtividade reduzida, né, a questão do mercado, do trabalho, ela não nos dá a possibilidade para vivermos a vida numa outra perspectiva. E aí nós vamos olhar sociedades tradicionais, né, tanto sociedades, por exemplo, né, no contexto da África, como sociedades no contexto das Américas, ou da Oceania, né, a perspectiva das comunidades tradicionais indígenas, que entendem a vida numa outra, eu diria assim, não é? Numa outra perspectiva. E que parece alguma coisa para nós alucinante, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós nos chocamos. Por exemplo, aqui em Piracicaba é muito comum as pessoas passarem na loja, né, dos coreanos, que não fecha nunca, né? O governador virou ali uma rua de quase 24 horas, e as pessoas falam, pô, mas esse excesso de trabalho, né? Essa ideia de que a vida ela se reduz a uma dimensão da produtividade, inclusive, né, de você gerar dinheiro, que vem de uma outra lógica. Quando se debate direitos humanos, é preciso debater, então, essa concepção do que é a vida. Por isso que a gente avança, né, para esse ponto, ó, os direitos humanos e a concepção de vida. Qual é a nossa concepção de vida, né? Porque a minha concepção limitada de vida, ela também me leva a uma leitura limitada de direitos. Quando o atual governo ele dá o exemplo da própria trajetória, que começou a trabalhar ainda jovem, com 10, 11 anos, e fala, não tem mal nenhum que as crianças, né, trabalhem, aliás, ele diz assim, seria até bom, né, ele dá o exemplo dele mesmo. São duas coisas que a gente tem que pensar, não é? O primeiro é as crianças começando a trabalhar entre 10 e 11 anos, olha o que elas podem se tornar. Então, é assustador, né? É assustador. Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, o desenvolvimento humano, porque aqui é uma questão filosófica, né? Por que a gente vive? Qual é o sentido? Que é um tema que a gente nunca se coloca.
Mas quando se debate os direitos humanos, você tem que colocar esse tema, porque senão a gente reduz, limita a discussão a uma questão apenas, né, de direito trabalhista, que são, eu diria assim, são questões importantes, né, mas que não dão conta. Por isso que a gente coloca lá a questão da utopia, né, é onde eu vou chegar, né. Então, essa concepção de vida passa por uma leitura das potencialidades. Se vocês gostam, né, que a gente cite algum pensador, talvez o Nietzsche nos ajude, não é? O que o Nietzsche escreve lá? Né? A questão da vontade de potência, né? Que o homem é um vulcão, né? A vida como uma possibilidade aberta. E na leitura do Nietzsche, essa potencialidade aberta, ela não tem uma verdade. Como é que eu vou compor a minha vida? Então, como pensar uma sociedade, estruturar uma sociedade para que a vida ela tenha a limitação apenas, né, daquilo que é da nossa natureza, a limitação do nosso corpo, mas que ela seja um palco de possibilidades, né? É evidente que aqui também está imbricado o tema do existencialismo, né? O Jean-Paul Sartre nos ajuda a pensar a vida como uma potencialidade, quando ele fala lá do existencialismo, né, e da liberdade. E ele dá uma questão difícil, porque a liberdade ela nos coloca diante da urgência de definirmos o que nós vamos ser, né, de construirmos a nossa trajetória. Agora, o Sartre fala isso, mais uma vez, de maneira abstrata. Por que é abstrato? Porque ele fala que o homem é livre, o homem é liberdade, mas ele não mostra como é que a sociedade possibilita essa liberdade. Por isso que nós não podemos perder de vista exatamente isso, né, que é essa nova sociabilidade. Essa nova sociabilidade que possibilita eu viver essa dimensão da minha humanidade no sentido mais amplo, né? Parece uma teoria, mas eu vejo aqui pessoas mais jovens, pessoas com mais experiência, com mais trajetória, né? Quem é mais jovem talvez ainda tomado por esse elan, né, de que a vida pode ser muita coisa, né? Mas talvez já na lida, né, da construção material da vida, vai percebendo as limitações, né? Se a minha vida podia ser uma fruição, eu tenho um limite de ter que dar conta, né, de comer, de pagar aluguel. Então, pagar aluguel, comer, vestir, já é um limite para que a vida seja uma fruição. Então, as estruturas econômicas, elas podem ser barreiras, elas são barreiras, né? Elas podem ser possibilidades, mas aí a gente tem que pensar o quê? Uma outra economia, não essa, né? Então, essa outra economia que vai dar a possibilidade para que a minha vida frua, né? Para que a minha vida seja um campo aberto, né? E de forma real, não de forma teórica. Então, quando você lê, por exemplo, o Edgar Morin, não sei se vocês gostam, né? Edgar Morin trabalha muito o tema da complexidade, ele fala disso. E aí você lê o Edgar Morin, você fala, nossa, né, que coisa maravilhosa. Essa vida que é um vulcão, né? E ele bebe muito na tradição de Nietzsche, né, conhece muito Foucault. Mas o Edgar Morin, ele trabalha a complexidade da vida, mas ele não aponta. É claro que ele tem uma leitura ética, né? Mas como se essa transformação não dependesse também de uma profunda alteração na maneira que nós estruturamos a sociedade, né? Então, ele não faz essa discussão como deveria, né, com o rigor que poderia fazer, né, que é apontar como é que se estruturaria isso. De antemão, o que a gente precisa entender? Que o modelo econômico que nós temos hoje, que a gente chama de capitalismo, ele não é capaz de dar as condições que nós precisamos, né? É preciso dizer isso, né? Agora, alguém pode perguntar dele, não, então é o socialismo? O socialismo real também não foi capaz, né? Então, nós precisamos forjar
um modelo econômico, né, que distribua os bens produzidos, né, que nós produzimos, que distribua o acesso às riquezas, né, e que dê possibilidade, por exemplo, para que nós tenhamos tempo para desenvolver, né, outras dimensões. A gente precisa falar, por exemplo, né, quando anuncia, eu coloquei a palavra utopia, mas essa base econômica, quando a gente lê o Capital, o Marx fala um pouco disso. Ele não fala tanto como deveria, né, ou talvez como a gente gostaria, mas ele anuncia, né, essa sociedade, talvez aqui reduzindo muito, que nos permitiria o tempo para viver a vida, né? E aí não pode ser reduzido à esfera da sobrevivência. Aliás, o Marx tem um texto muito bonito, que é do tempo do jovem Marx, né? Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1944. Veja, esse texto é muito interessante, ele antecede o Manifesto, que é o livro, né, que impacta lá na Europa, em 4 anos. Manuscritos Econômicos e Filosóficos, então ele fala da concepção de homem e da concepção de trabalho. O que é trabalho? O trabalho é a expressão do homem quando cria, né? O trabalho é o momento que o homem ele exterioriza a sua humanidade. Tem uma leitura muito filosófica e muito bonita ali. Então, o Marx já separa a ideia do trabalho da noção que nós temos de trabalho como alguma coisa enfadonha, pesada, né? Como meramente a forma de nos mantermos vivos, né? Materialmente, né? O Marx vai dizer, só o homem trabalha, porque só ele é capaz de produzir de maneira livre e consciente. Então, o trabalho pressupõe liberdade e consciência, né? E aí é preciso, então, uma outra economia, uma economia que os bens produzidos estejam a serviço de todos, né, para que todos possam, em algum momento, trabalhar, né? Quando você fala isso, o aluno diz assim, Adelino, mas se eu pudesse, então, eu não ia querer em algum momento trabalhar, eu ia querer não fazer nada, né? É porque ele entende que o trabalho é a expressão do peso, do sofrimento. O Marx vai dizer que o trabalho é o momento em que nós... O Marx é de origem judaica. Tem uma passagem no Antigo Testamento, que é muito emblemática, que diz assim, não é? Deus criou o homem à sua imagem. No final, Marx está dizendo, por meio do trabalho, o homem cria o mundo à sua imagem, porque o trabalho humaniza o mundo, né? É bonito isso, né? Essa ideia de que o trabalho ele humaniza a natureza. E aí o homem se reproduz, né, naquilo que ele cria. Então, o trabalho é eminentemente criativo, né? Bom, eu estou me delongando nisso, porque esse é o tema fundamental. Eu vou avançar depois com alguns textos, mas qual deve ser essa outra economia? Mas aqui há uma palavrinha que a gente não pode passar despercebido, que compõe o debate da aula, que é a solidariedade. Veja, e a solidariedade é um conceito difícil, porque é um conceito que muitas vezes nós adquirimos do repertório religioso, né? Mas é preciso se despertar para uma outra solidariedade. Não essa solidariedade, diria assim, né, fajuta, a gente disse no outro encontro. Uma solidariedade que nasce da percepção de que nós estamos atrelados, né, queiramos ou não. Nós estamos atrelados uns aos outros, né, porque nós pertencemos à mesma espécie. E aí eu vou um pouco com Edgar Morin, né? Então há um vínculo entre nós. E esse vínculo da espécie, né, da espécie humana, é um vínculo que não nos separa do ponto de vista da nossa origem étnica, né? Então é perceber que nós temos uma mesma origem. E essa origem, esse pertencimento à espécie, pode ser, depois eu vou dar alguns exemplos, né, que às vezes em comunidade de animais, essa percepção, inclusive a construção da empatia, parece ser mais fácil, né? Mas como é que nós percebemos essa solidariedade?
o mundo moderno ou a dinâmica das relações, principalmente nas grandes cidades, nos dá a ilusão de que nós não temos vínculo nenhum, de que cada um dá conta da própria vida, né? Eu vou no mercado, então eu não preciso, como se eu não tivesse vínculo com o produtor do alimento, né? Eu compro ali na prateleira, na gôndola. Então, quer dizer, aonde que se sente essa experiência de vínculo? Nas pequenas comunidades. Por isso que hoje há uma discussão que é possível construir uma outra relação a partir do micro, né? Do regional. Tem se voltado a valorizar muito a experiência das cidades menores, onde as pessoas se vinculam, se conhecem. Você rompe com aquela perspectiva do anonimato, né? Pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Talvez a gente não faça, veja, uma transformação no sentido, olha, nós vamos mudar o mundo de uma vez. Mas é possível, né, em pequenos grupos, por isso que aí os grupos identitários, eles também ganham força, né? No sentido dos pequenos grupos onde você afirma a dignidade, onde você se reconhece, né, pertencendo a um coletivo. Bom, a solidariedade, então, ela aparece no pertencimento à espécie, mas, ao mesmo tempo, na vinculação com a sociedade, né? A espécie humana que se insere numa sociedade humana. Então, nós pertencemos a uma sociedade. Isso precisa ser posto, né? Porque a ideia que se tem, principalmente a partir dessas últimas eleições, não é? É que cada um dá conta da própria vida. Não é assim, por exemplo, a teoria meritocrática? A ideia é que, se eu me esforçar, tudo vai dar certo, né? Como se a sociedade não tivesse estruturas injustas e desiguais, né? Pô, se todo mundo se esforçar, a estrutura social não cabe todo mundo, né? Então, não é uma questão de esforço, é uma questão de estrutura injusta. É preciso reestruturar, né? Isso o Morin fala também, não é? Então, mas veja, eu quero que vocês percebam. Então, se perceber como membro de uma espécie, a espécie humana, né? Dentro da espécie, eu estou inserido num grupo, que é a sociedade, né? E num conjunto maior, né? A sociedade que está dentro de um planeta. E quando você pensa, por exemplo, da sociedade, todos os problemas que nos afetam, porque se afeta um, né? Essa é a ideia da solidariedade, afeta todos, né? Quando um passa por dificuldade... Vou dar um exemplo que eu soube, inclusive, ontem, né, numa palestra em Santa Bárbara. Então, por exemplo, em Piracicaba, nós, como consequência, né, real da política econômica que tem sido praticado, né, desde o governo Temer, nós temos percebido o aumento progressivo de pessoas em situação de rua, né? Em Piracicaba, isso está cada vez mais evidente, não é? Aliás, se quiséssemos fazer uma experiência empírica, daríamos uma rápida volta. E não sei se vocês sabem, mas muitas lojas de produto de limpeza têm tido a falta de criolina. Porque o que os comerciantes, inclusive as igrejas, têm feito, não é? Eles enchem de criolina para que os moradores de rua não fiquem ali, não é? Não se encostem, não é? Etc. Quer dizer, isso significa alguma coisa, né, de perverso, de cruel, não é? De violação de direitos. Mas, ao mesmo tempo, isso demonstra uma sociedade profundamente empedernida, né, que não se sensibiliza, aquilo que a Hannah Arendt chamava do mal radical, talvez, não é? Da banalidade do mal, mas do mal radical. Eu não sou capaz de ter empatia nenhuma, né? Agora, por isso que a dimensão da solidariedade, ela evoca esse cuidado. Mas eu estava falando desse exemplo do morador de rua, porque a ideia de que o problema do outro não me afeta. Por isso que o Edgar Morin ele volta com o tema da sociedade. Não só ele, né? Mas esse pertencimento a um grupo social. Eu não dou conta sozinho, né?
Então, a sociedade ela é uma construção coletiva. Da mesma forma que eu não dou conta, como diz lá, né, a ideologia meritocrática, aí sim ideologia, né, que cada um dá conta, isso é uma ilusão, né, é um falseamento da realidade. Na dinâmica social, quer dizer, o coletivo precisa se organizar. Se um não tem onde morar, isso é problema de todo mundo. E, aliás, é um problema, sabe do quê? É um problema, inclusive, de ecologia, de sustentabilidade. Hoje a gente fala, né, da ecologia integral. A ecologia integral ela tem uma dimensão, ela começa nessa leitura social, né? Se alguém não tem casa, quer dizer, o nosso ecossistema social não funciona, né? Alguma coisa ali que, bom, há muita coisa, né, que está falha. Então, a solidariedade, e aí a dimensão quê? Do planeta. A gente falou da espécie, da sociedade e do planeta. A dimensão planetária é importante, porque quando se toca no ponto dos direitos humanos, se fala de uma sociedade sustentável. A questão ambiental, que parece que hoje, né, a gente vive o pior dos pesadelos, né? Se nós já tínhamos uma história ou um histórico de desmatamento, de agressão ao meio ambiente, de uso, né, mesmo proibindo os agrotóxicos, de uso ilegal, hoje nós temos aquilo que a gente poderia chamar ali de distopia, né, que é a liberação indiscriminada em nome de um... Quer dizer, a gente voltou a uma visão de desenvolvimento que talvez o professor Adalberto possa me ajudar, que é típica do século XIX. A ideia de um progresso, né? Não era isso? Lembra lá, com a ideia, talvez, do positivismo, né? Em nome do progresso, nós devastamos o mundo. Nós voltamos com essa temática, né? Quer dizer, há o ministro do Meio Ambiente, uma fala do staff do governo, que é uma fala totalmente na contramão. O que tem se discutido, por exemplo, né, nas cidades contemporâneas? Esse equilíbrio ambiental, a gente, só para citar e sem dizer que é modelo para nós, né? Por exemplo, você pega as cidades centrais da Europa, todas elas fizeram lá, né, o resgate dos seus rios, né? Fizeram um investimento pesado, né, então, nós vivemos ainda a degradação, né? O nosso, não só o rio de Piracicaba, mas o rio Tietê, por exemplo, né? Uma política de quantos anos de governo de PSDB falando, vamos agora, né? Agora vai, né? Vamos fazer uma campanha e vamos restaurar o rio Tietê. É o rio morto lá em São Paulo, né? O que eu quero dizer, quer dizer, esse descuido com o meio ambiente, ele já é histórico, né? Ele está só... nós assassinamos os ambientalistas no Brasil. Mas agora se criou uma mentalidade aberta, né, de que o progresso está acima de qualquer coisa. Mas é uma visão de progresso do século XIX, né, totalmente incongruente. Eu coloquei também a palavra nova sociabilidade para pensar duas coisas aqui. A nova sociabilidade, ela se pauta numa outra economia. Depois a gente tem que inserir ali o conceito de alteridade, né? Mas essa economia que divide, que distribui, né? Tem alguns autores, para não falar capitalismo ou socialismo, falam uma economia distributivista, né? Que distribua os bens produzidos. Mas essa nova sociabilidade, se ela tem uma outra perspectiva econômica, ela também tem uma outra dinâmica de relação. E quais são as relações que deve nascer numa sociedade que nós imaginamos como uma sociedade que é a superação dessa, né? As relações de machismo devem ser superadas, as relações de autoritarismo, as relações... Então, aquilo que a gente chama, né, de homofobia, quer dizer, como é que nós vamos construir uma sociabilidade pautada numa outra dinâmica de relacionamento, né? Qual é o conceito-chave aí? É o conceito de alteridade. Uma sociabilidade que nasça
da alteridade. Esse conceito de alteridade ele é importante porque ele foi desenvolvido por um filósofo de origem judaica, Emmanuel Levinas, e ele está nesse debate, ele foi aluno, né, de Heidegger, ali quando nasce a fenomenologia, e nesse debate que vai desenvolver depois o existencialismo, né, que o Sartre vai exaltar a liberdade, Simone de Beauvoir vai falar da questão, não é, do lugar do homem, do lugar da mulher, e Levinas, dentro da sua experiência de ser judeu, que tem a sua humanidade negada, não é, no limite, o que o nazismo faz, né? Ele transforma o judeu num rato, né? Ele desconstrói toda a humanidade. Mas a gente fala do nazismo, mas é o que se fez aqui na América, né, no processo de escravidão, né? É o que se fez com o índio, né? Você desconstrói a humanidade do outro. E a alteridade é justamente o reconhecimento da dignidade do outro. Esse reconhecimento, ele é fundamental até para que eu afirme a minha identidade. Mas quem é o outro, né? Qual é a dignidade do outro? O outro é quem ele quiser ser. Mas eu reconheço o seu lugar de gente, para falar um português mais fácil, né? Não é assim? Então, eu vou avançar um pouco mais. Não sei se alguém quer comentar um pouquinho aqui, não é? Esse slide eu tinha trabalhado já. Porque a gente tem que falar, então, da utopia. Aqui, ela trouxe eu mandei um outro para ela. Por algum motivo faltou. Mas eu sei o que eu tenho que dizer para vocês, que é o seguinte. Eu mandei um slide que eu trago. Eu vou deixar, então, aqui. Nesse aqui, a gente faz o debate. Depois eu atualizo, não sei se vocês têm acesso ao material, mas o que eu vou discutir? Primeiro, essa concepção mais complexa de sociedade, para a gente perceber que não há vida humana sem entrelaçamento. A palavra complexidade, ela significa exatamente isso, né? Aquilo que foi tecido junto. A vida humana é um entrelaçamento, é uma teia, né? Tudo está entrelaçado. Então, quando a gente pensa direitos humanos, é preciso pensar na perspectiva mais complexa possível, né? Porque não dá para você limitar. Esse é um ponto importante, né? E aí avança para essa questão da economia. Para falar de uma outra economia, a gente tem que falar, então, dessa economia que está posta. Qual é a economia que não serve para os direitos humanos? Era o que eu colocaria lá, né? Vocês já ouviram a palavra fundamentalismo? Nós não tendemos, eu vou tirar meu casaco, nós não tendemos a falar do fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo? Aliás, a expressão fundamentalismo nasce de uma leitura religiosa, vem, não é, dos Estados Unidos, no século XIX, como essa releitura, né, vamos voltar ao fundamento, etc. Bom, e aí deu no que deu, não é? O fundamentalismo é sempre uma leitura unilateral, fechada, limitada. O que nós vivemos hoje é um fundamentalismo econômico. Então, quando você pega esses economistas que defendem o livre mercado, aliás, parece um mantra, né? A economia deixou de ser um campo da ciência para pensar o quê? Virou quase que uma religião, né? Então, há um grupo de economistas e que colocaram a sociedade num beco sem saída. Qual que é o beco sem saída? Ou nós avançamos para a privatização, para o Estado mínimo, ou não existe possibilidade da sociedade avançar. Não é isso? Vocês percebem isso? Não? Então, há uma leitura fundamentalista no campo da economia. Só que essa economia, que a gente chama de neoliberal, por que neoliberal? Porque resgata, né, o princípio, mas de forma mais violenta, do liberalismo do século XIX, né? É uma economia que não dá respostas para uma sociedade com tantas carências, né? Por exemplo, né, quando nós avançamos na ideia que o mercado, primeiro, há uma concepção, mais uma vez,
quase que uma idolatria, né, em torno do mercado, que se tornou uma entidade autônoma, abstrata, não é, como se tivesse vida própria. Então, as pessoas até usam essa expressão, o mercado está nervoso, né, como se o mercado tivesse sentimento, né? Quem fica nervoso, né, ou quem sente as tensões somos nós, quando o salário não vem, quando as coisas aumentam, não é? O mercado eu não sei o que ele sente. Mas essa visão dessa economia neoliberal, ela virou um repertório fundamentalista e virou um modelo que tem sido implantado, né, independente da história, da construção histórica de cada região, tem sido implantado, né? Então, começa na Europa, nos Estados Unidos, e aí avança como um paradigma. E quando nós nos deparamos com uma realidade tão peculiar, que não é única, mas uma realidade peculiar como a realidade da América Latina, quer dizer, onde nós temos carências em tantas áreas, a maioria da população latino-americana e brasileira é uma população pobre, né? Quando você pensa um Estado que ele vai deixar de atuar para que a iniciativa privada, para que o mercado atue, existe uma consequência. Mas não é a consequência do Sartre, né? Só para brincar. O Sartre dizia assim, né? O homem, no existencialismo, ele se vê abandonado. Abandonado é o quê? A própria liberdade de escolher. Ele não tem amparo. O neoliberalismo ele radicaliza essa falta de amparo, né? Então não há amparo nenhum. Mas não há amparo numa situação em que você não tem nem como se construir. Então, quer dizer, é o desmonte da própria ideia de sociedade. E por trás, né, qual é o fundamento dessa sociedade? Pelo menos do ponto de vista teórico. É o ideal de solidariedade, é o desmonte da ideia da solidariedade. E aí você encontra o rapazinho vendendo coisas no semáforo, e aí você dá um nome pomposo, né, que é o empreendedor, mas na verdade é um desassistido, né? É uma pessoa que está entregue, totalmente abandonada socialmente, né? Então, por isso que o voltar à concepção de sociedade é muito importante, né? Mas, para dizer, essa economia neoliberal, ela não possibilita. Se alguém tinha alguma ilusão, né, dá para viver um neoliberalismo e, ao mesmo tempo, avançar no campo dos direitos humanos, né, não é possível, né? Por isso que a gente precisa pensar uma outra economia. Uma economia que seja capaz, né, de dar as bases materiais. Mas só a economia não adianta, e aí vem esse conceito que eu queria explorar um pouco com vocês, né? Que é o conceito de reino da liberdade. Quando você pensa a utopia, e nos falta isso, veja, por que eu estou dizendo de um pensamento fechado, quase fundamentalista? Porque nós não conseguimos pensar, olha, e essa é uma das características fortes, né, do ser humano, a capacidade de criar. Nós perdemos, em algum momento, a capacidade criativa, né, de dar uma resposta para as questões que aparecem na sociedade. E aí a dimensão criativa é como é que nós vamos resolver o problema sem jogar criolina, né, das pessoas que estão em situação de rua. Então, é evidente que a nossa capacidade criativa tem que dar uma resposta no campo econômico. E quando nós temos um modelo único, que é o neoliberalismo, a única solução possível, a gente já sabe que essa não é uma solução. Mas não é uma solução para quem? Os pobres, e que são a maioria, né? Então, é preciso criativamente desenvolver outras dinâmicas de economia. E essa criatividade, aí aparece a palavra. Como é que é o reino da liberdade, né? Em cada contexto, quais são os temas que nos afligem, né? Então, nós temos que trabalhar, talvez, a contraposição, para pensar a utopia dos direitos humanos, a contraposição do binômio, né? Toda situação que gera exploração, né, e gera a dinâmica, né, que é
que é essa dinâmica da exploração e da opressão, são contrários aos direitos humanos. Essa pode ser uma referência interessante. E aí, se contrapõe ao reino da liberdade, né? Essa situação concreta que a gente vive, eu estou aqui dizendo concreta, cada um pensa a sua situação. Ela está pautada numa dinâmica de exploração, né? Então ela é contrário a uma perspectiva de dignidade humana e de direitos humanos, né? Então, esse modelo de sociedade que a gente tem, ele é um modelo social, eu já falei isso aqui, que cabe todo mundo. Piracicaba nós somos quantos? 350 mil. Esse modelo cabe 350 mil? Porque se ele deixa alguém de fora, e ele deixa muitos, né? Então esse modelo ele não é compatível com uma perspectiva de sociedade como o reino da liberdade. Então a utopia que eu queria apresentar é essa, né? Como é que nós vamos construir essa sociedade que é o reino da liberdade? E aí tem uma questão para nós. Porque parece que a questão, num primeiro momento, é meramente econômica. No sentido, bom, mas isso é maior do que eu. Como é que eu vou mudar a economia? Qual é a resposta que a gente tem dado, não é? A experiência de pequenos grupos. Talvez hoje, né, pensar a cidade, a gente não consegue, não é, mexer do ponto de vista no Estado, mas como é que em Piracicaba nós podemos ativar perspectivas de uma outra economia, de uma outra sociabilidade, né? Mas, veja, do ponto de vista econômico, é claro que a gente precisa debater economia, o plano da cidade, mas há outros temas que são mais, eu diria assim, prementes na nossa realidade. Como é que nós enfrentamos, né, a dinâmica do preconceito, de todo tipo de preconceito? Isso tem a ver com o reino da liberdade. Como é que nós também reproduzimos essa dinâmica de exploração e de opressão? Em que medida nós também, não individualizando, porque eu não acredito nessa ideia, não é isso que eu estou dizendo. Se cada um fizer a sua parte, o mundo muda. Não é isso, né? Não é isso. Isso a gente vai ouvir lá na igreja, né? É preciso que a gente consiga se organizar e promover mudanças substantivas, né? Na esfera, talvez aqui, quando fala esfera micro, é na esfera local. A gente precisa pensar local, né? Agir local, aquela fala, o pensar global, não é? A gente quer mudar o mundo, mas é preciso que essa ação ela seja localizada, né? Nesse pensamento maior de transformação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que nós conseguimos superar no nosso cotidiano, enfrentando as situações que vão gerando opressão e exploração? Quais são essas situações que nós nos deparamos e que nós, muitas vezes, alavancamos e reproduzimos, né? Porque a utopia, no sentido forte, não é? Ela começa de duas maneiras. Não sei se vocês conhecem o livro lá do Thomas Moros. Thomas Moros escreve a utopia no século XVI, mas, na verdade, o ideal de uma sociedade igualitária, uma sociedade que supere as desigualdades, é algo que está no repertório humano de longa duração, né? Uma tradição muito mais antiga. Mas a utopia ela tem duas dimensões para Thomas Moros. No primeiro momento, ela é crítica a uma realidade que existe. Então, se na Inglaterra do século XVI a religião era perseguida, o cristianismo, né, anglicano perseguia, levava para a Inquisição, Thomas Moros pensa uma sociedade onde as pessoas são livres para viver a religião. No século XVI, ele já vislumbrou uma possibilidade, alguma coisa interessante, não é? Nós vivemos hoje, no Brasil, quase que uma neocristandade, né? Daqui a pouco, não ser cristão vai ser motivo de perseguição e de fogueira, né? Nós vivemos um momento de intolerância religiosa. Vocês sabem disso, né? Algumas comunidades no Rio de Janeiro, mas em Piracicaba isso aparece de forma
talvez em menor intensidade, algumas comunidades de tradição afro, né, religiões afro-brasileiras ou religião de matriz africana, têm sido duramente perseguidas, né? A milícia, inclusive, tem proibido, né, que os cultos aconteçam, né, que os terreiros funcionem. Então, nós vivemos de novo, veja, mas no século XVI, o Tomás Moros já falava de uma sociedade onde as pessoas poderiam viver livremente a sua visão religiosa. Mas o que eu quero dizer com isso? O Moros, como é que ele pensa a utopia? Ele olha a realidade e ele denuncia essa realidade como uma fraude. Então, a utopia ela começa como denúncia. Nós precisamos enxergar como é que nós vamos pensar uma outra realidade, percebendo os limites dessa. E isso não é pouca coisa. Porque nós estamos aqui discutindo, e alguns de nós ficam pensando, pô, né, com esse tema, com essa pauta, como é que nós chegamos a esse ponto? Quando nós ouvimos o noticiário, por exemplo, né, alguém diz assim, agora vai, né, agora esse governo não vai se aguentar, porque ninguém vai suportar mais essa ofensa, não é? Que não é ofensa só de palavra, são o desmonte, não é? A gente está vendendo tudo. Por que essas coisas acontecem? Porque a grande maioria das pessoas nem sequer sabem do que está acontecendo. Então, é essa dimensão da denúncia, de dizer, o que está acontecendo? Essa realidade é insuportável. Essa é uma dimensão fundamental para se perspectivar, né? Se eu não aceito essa situação, então qual é a resposta que eu dou? Aí eu tenho que ativar de maneira criativa, porque as sociedades humanas elas podem se reinventar. Aliás, esse é o motivo da nossa esperança, não é? Por que a gente estuda, debate? Qual a solução numa perspectiva dos direitos humanos que nós vamos dar? Então, mas primeiro, esse movimento de denunciar, de trazer à luz toda uma situação de miséria, de injustiça, de opressão. Eu vou abrir a fala para vocês, que senão a gente não tem tempo para debater, mas eu vou dar um exemplo. Essa semana eu estava dando aula num curso de engenharia. Mais ou menos 40 alunos na sala, e alunos que têm uma situação privilegiada, estudam de manhã, e é um curso integral, de manhã e à tarde. De 40 alunos eu perguntei quem acompanha as notícias. Porque você acorda de manhã, depois de ler o jornal, né, você sai, bom, isso aqui é insuportável. Hoje na aula vai ser o tema da aula. E aí você pergunta para os alunos, está todo mundo tranquilo? Você pergunta, pessoal, quem tem acompanhado o jornal? 40 alunos, mais ou menos 12 assiste jornal uma vez por dia. Dos 12, uns 9 assistem apenas o Jornal Nacional. Quer dizer, quando a gente se depara com a realidade, é uma realidade de total alienação. Como é que você vai pensar uma situação nova se você não é capaz de compreender o mundo que você vive? Se as mazelas, é óbvio que as pessoas elas sentem na pele, mas o sentir na pele, e é isso que nos dá a esperança de uma transformação. Porque o que dá esperança? Uma hora a realidade ela se impõe. Não há ideologia que esconda, não é? Eu posso dizer que o Brasil está melhor, que nós vamos amar a Deus acima de tudo, mas em algum momento, não é, o custo de vida bate a porta. Mas esse processo ele é mais lento, né? Esse processo é mais lento. Então, muitas vezes é necessário o quê? Uma vanguarda que traga esses temas, né? Agora, se as pessoas não têm acesso, não leem, não é? Como é que você cria essa leitura da realidade? Como é que você possibilita que a realidade seja vista, né? Então, esse é um instrumento, inclusive, de manutenção da ordem. Ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso que a utopia nasce primeiro da denúncia, de dizer isso é insuportável, né? Só que ela não fica só na denúncia, ela é propositiva. Ela é propositiva no sentido que ela aponta, não é? Mas qual é o grande
qual é o grande horizonte? Os direitos humanos, o mundo, né, a sociedade como o reino da liberdade, né? E aí é preciso enfrentar, inclusive, se vocês querem, não é, militar no campo dos direitos humanos, inclusive os nossos limites da nossa formação religiosa, né? Porque nós também trazemos, né, essa lógica de ativar os preconceitos, de reproduzir os preconceitos, né? De dizer, olha, eu avanço, mas aqui não. Então, nós também vamos garantindo uma dinâmica, não é, de opressão, uma sociedade que oprime, né? Eu vou dar um exemplo. Esse debate que aparece agora com o tema de gênero, então, é um tema interditado, né, em muitas escolas, né? Aliás, foi tema da escola sem partido, né? Quer dizer, o partido, né, da direita, ou o partido que ganhou, não é? A escola de um partido. Esse tema de gênero leva a algumas coisas muito concretas. Tem a ver, por exemplo, com a autoestima, que é uma dimensão, inclusive, psicológica, não é? Como é que eu me reconheço? Qual é a minha identidade? E você vive na brutalidade de uma sociedade, né, que tem que dizer que o negro não é negro, né? Eu misturei propositalmente o tema, né? Então, por exemplo, tem um filmezinho, né, americano que tem 2 policiais que vão dar um conselho para os jovens. E aí eles falam, olha, vocês querem sobreviver? Então você tem que se parecer o menos possível com o latino e o menos possível com o negro, né? Então, aí você sobrevive ali em Nova York, né? Veja, essa ideia, não é? Uma sociedade, isso é um tema que tem a ver com a autoestima. Quando a gente tinha toda aquela campanha, né, quando eu era criança, lá as paquitas, não é? Quer dizer, esse modelo de quem pode ser paquita, não é? Então, e quem não se enquadra? Esse tema da autoestima, da aceitação, isso tem levado a algumas consequências que são brutais. Então, 2 exemplos, né? O aumento, saiu agora uma pesquisa da FAPESP. Uma pesquisadora, né, a Sandra, ela é até a entrevistada da revista da FAPESP desse mês. Então, ela vai analisar o crescimento do suicídio entre índios e o crescimento do suicídio entre jovens afrodescendentes. Quer dizer, há um crescimento do suicídio da juventude brasileira em geral, mas há um acentuado crescimento que incide entre índios, isso já é histórico, principalmente entre os guaranis, não é? E afrodescendentes. Isso tem a ver numa sociedade, né, que elimina a possibilidade da pessoa ser o que ela é, né? Como é que eu mudo, né, o meu cabelo? Como é que eu mudo o meu nariz? Como é que eu mudo a minha cor de pele? Para que eu seja minimamente aceito. Mas eu estou contando isso para falar, quer dizer, nós vamos produzindo opressões, né, e que no limite leva ao extermínio de um grupo. Mas no contexto da escola, por exemplo, o tema de gênero. Então você tem os alunos que vão pleitear a dignidade de ter um nome social, e que parece alguma coisa ali até na esfera subjetiva. Mas e quando eles pleiteiam, por exemplo, o direito de usar o banheiro, aquele que é identificado, né, como homem, mas ele se identifica pessoalmente como mulher, né, que é o tema de gênero, bom, e ele quer usar o banheiro feminino. A gente estava numa discussão, para vocês terem uma ideia como o tema com um professor, inclusive, muito aberto, ele falou, mas aí eu acho complicado, né? Como é que vai ser isso, né? Não pode ser... É esse tipo de limite que nós também vamos, né, tendo que trabalhar. Eu queria ouvir um pouco vocês, não sei se alguém gostaria de contribuir, porque não há uma leitura mágica. Se alguém esperasse, bom, agora nós vamos falar qual é essa sociedade que suplanta toda a opressão. Essa sociedade ela precisa ser construída, né? Inclusive, eu diria assim, não é? Na nossa própria releitura da trajetória que nós temos, né?
na medida em que os ambientes que nós pertencemos, os grupos, também produzem opressão ou reproduzem, né, uma dinâmica de exploração. Agora, uma coisa a gente sabe, não dá para contemporizar. Esse modelo de economia não é capaz de realizar o mundo dos direitos humanos, né? É incompatível. E aí a gente entende por que a declaração da ONU ela é tão genérica. Ela é genérica porque a ONU tenta contemporizar. Ela faz uma declaração que avança, mas agora ela deveria trazer a pauta econômica. Então, qual é a estrutura econômica para garantirmos esses direitos? Mas ela quer contemporizar com o mundo liberal, né? Então, por isso que a declaração ela não é capaz de produzir o impacto que ela poderia, porque na base de tudo isso está qual é o modelo de sociedade. Porque senão nós vamos sair daqui pensando, bom, mas se eu não agir com preconceito, eu vou fazer a minha parte, basta. Se nós não mudarmos a sociedade estruturalmente, nós não chegaremos a um tempo dos direitos humanos. Não sei, alguém gostaria de falar? Não sei se quer contribuir, professor Adalberto. O professor Adalberto é um colega, porque nós temos um curso que é a pós-graduação em Educação e Direitos Humanos, aqui do Instituto Federal. O professor Adalberto é responsável pelas disciplinas de História do curso, né? E certamente algumas imprecisões, Adalberto, que eu tenha cometido. Vou passar o microfone, como está gravando... Não, só um pequeno comentário, até quando você me convidou a falar sobre a lógica produtivista do momento, se a gente estaria retornando no século XIX. É mais ou menos um retorno ao começo do século XX, quando se pensa em quantidade, em mercadoria, em algo que seja vendável, mas não se pensa na qualidade de vida ou nas questões ambientais que surgem com muita força nos anos 60. Na verdade, não há nenhuma preocupação positivista, está aquém do positivismo. O positivismo, mesmo sendo autoritário em matéria de política, ele ainda prevê, pelo menos, uma inclusão social, com direitos sociais mínimos. Quando a gente tem uma exclusão até desses direitos sociais, nós estamos meramente no liberalismo. O liberalismo trouxe algumas conquistas, como a liberdade de consciência, a liberdade de palavra e expressão, mas ele é omisso em relação às questões de bem-estar social. Isso se torna mercadoria, né? Então, nós estamos retornando a isso. Claro que nunca há um retorno perfeito na história. É uma reelaboração, mas é uma reelaboração de algo que nós já sabemos quais são os limites. E as pessoas hoje fecham os olhos, né? Por exemplo, se a gente passar a transcender um pouco a questão social e for para as questões ambientais, não só por amor à natureza, que seria algo abstrato, etc., mas para uma questão até utilitária de perceber o que os danos à natureza podem trazer a nós, isso é ignorado, né? Certo? A gente pode estar à beira de uma crise hídrica por excesso de desmatamentos, tá? Que vai atingir o regime de formação de nuvens, de evaporação, mas certas figuras não querem enxergar simplesmente, ou então repetem coisas tolas, coisas estúpidas, eu não sei se é para agradar ou é para escandalizar mesmo, a gente já nem sabe direito, né? Mas a gente fica no quê? Numa lógica da produção em massa de mercadorias agora, e o futuro, o futuro ninguém está preocupado com ele, é tornar líquido o momento, líquido no sentido de liquidez financeira, é uma coisa que é tola, né? Mas era só essa observação. Tem uma questão interessante, porque eu acho que aqui a gente tinha que explorar um pouco mais essa leitura das potencialidades da vida. Porque a gente sempre trabalha com parâmetros muito limitados, né? Então, quando vai a bandeira dos direitos humanos, a gente fala, olha, a moradia, que são parâmetros importantes, a base material. Mas pensar a vida para além disso. Essa é uma provocação que alguns autores têm feito, e eu acho que até essa crise, né, da sociedade... Fala, professor. Eu já volto. Essa crise, inclusive, de uma sociedade que está mergulhada em depressão,
né? Uma forma de viver que não dá conta de realizar o que a vida pode ser, e sem nenhum tipo de determinismo religioso. Na tradição da filosofia, se a gente pega lá com Aristóteles, ele vai dizer, olha, o homem nasceu para o conhecimento, né? Então ele vai canalizar, o sentido da vida é a busca da... E aí a filosofia teria todo o seu lugar, né? Sem dizer e sem reduzir que nós nascemos para isso ou para aquilo, né? Essa ideia de que nós somos gente e nós precisamos ter as condições para desenvolver o que significa isso. E essa dimensão de ser gente pode significar coisas muito diferentes para cada um de nós, né? Então é preciso sair dos modelos, né? E esses modelos que a sociedade, do ponto de vista dos valores religiosos, dos valores, né, sociais. Então eu preciso... Eu me lembro numa atividade, e vou voltar para o professor Adalberto, como o tema, né, uma atividade com alunos, quando eu dava aula no ensino médio, num colégio aqui em Piracicaba. Então tinha lá com as meninas, uma primeira atividade era o que você pensa, né, o que você espera. A gente trabalhava um pouco a palavra desiderata, o que você almeja. Então, muitas meninas escreveram lá, né, faziam uma árvore e colocava, né, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero ter uma casa, né? Pô, nós estamos vivendo numa dinâmica que a vida pode ser alguma coisa inusitada, por isso que é interessante ler o Sartre, não é? E aí os meninos colocavam, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma mulher, posso dizer isso, né, uma mulher, né, bonita, não era bem isso que eles diziam, né? E eu quero ter um carrão. E aí, no final, você, quando pegava o desenho das meninas e dos meninos, se completava, né? Porque ela quer a casa, ele quer o carro, né? E o outro quer o emprego, então, quer dizer, e aí ela quer o filho. Quem trabalha isso? Não sei se vocês leram o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, né? Ela trabalha exatamente essa representação que vai nos limitando, inclusive, de pensar a vida. Por isso que a gente não consegue pensar uma outra economia. A gente nem consegue pensar o que a vida pode ser, porque a gente está preso, né, numa leitura que lá na igreja a gente aprendeu, que a minha mãe, né, se não casou até uma certa idade, né, a coisa está difícil. Quer dizer, além das limitações evidentes, que são as barreiras materiais, né? É claro que não é uma fantasia, não dá para falar lá para o jovenzinho que é alijado de todos os direitos que ele precisa sonhar, não é? A gente fazia um trabalho de economia nas comunidades que eu coordenava, né, um trabalho de extensão. E trabalhar com professor de economia é sempre difícil, porque sempre aquela ideia de que a economia dá certo, basta você guardar o dinheiro e fazer planejamento. Ele abstrai a sociedade. E a primeira coisa que a gente ia para a periferia, ele falava, escrevam aí quais são os seus sonhos, né? Quer dizer, é essa coisa que basta sonhar que tudo vai dar certo. E se você fazer economiazinha, né, então ele fazia lá um cálculo. Eles tinham uma tabela, né? O que você gastou? O que você gastou, né? Então, olha, você precisa economizar dinheiro. E aí, numa realidade em que, na verdade, não tinha dinheiro, porque, né, você não economiza aquilo que não se tem. Porque entende que basta sonhar, não é isso que a gente está dizendo, né? Mas o que eu estou dizendo é que a vida pode ser mais, mas quais são as bases? Professor, vou voltar. Só uma última contribuição, até uma provocação para os colegas pensarem, para todos que estão aqui. Tudo bem que é limitador que a gente estaria falando em cidade, mas a cidade é o que abriga a maior parte da população no mundo hoje, salvo alguns continentes, um continente e algumas regiões, como a África, em alguns lugares no Sudeste Asiático. A maior parte da população no mundo hoje vive nas cidades. E tem surgido alguns movimentos, e eu tenho jovens ex-alunos em Sorocaba, da cidade de onde eu venho, que têm participado de um movimento chamado Direito à Cidade. E é uma utopia de repensar a cidade. O que ela é? Por que é? Para quem é? Tá certo?
que ela pode ser muito melhor, muito mais humanizada, mais feliz, atendendo essas necessidades e, já que se fala no reino da liberdade, eu me lembro também da aula de antropologia na graduação há longínquos 20 e vários anos, tá certo? Quando se dizia que o homem ainda é preso, né, a humanidade ainda é presa à sobrevivência. Quando você tem isso garantido, uma boa parte da sua liberdade está conquistada, porque daí você tem como dar mais vazão aos seus sonhos e tentar realizar outras coisas, além do simplesmente correr atrás do pão, tá certo? E para que ele não falte depois. E se nós pensarmos que a nossa sociedade tem capacidade produtiva para que todos se alimentem, se vistam, morem, se locomovam com conforto, quando eu falo conforto não é luxo, tá certo? É o mínimo da dignidade que alguém merece, não é acima da mera sobrevivência, ter algum conforto, aí a gente poderia ter essa liberdade, né? E deixar um mal que nos aflige, que é o individualismo. Aí sim chegaríamos na solidariedade. Mas seria interessante a cidade, se não tiver um movimento assim aqui, parar e pensar nisso. Direito à cidade. O que é Piracicaba, para quem ela é, para todos que poderiam ser. Tá certo? Tem até alguns grandes intelectuais, como David Harvey, é um professor britânico nos Estados Unidos de geografia, que tem discutido isso e outros. Acho que seria legal pensar. Ano que vem vai ser um momento de discussão sobre cidades no Brasil inteiro. Acho que seria muito interessante que se pensasse nisso. Tem um livro que é produzido anualmente na América Latina, que é chamado Agenda Latino-Americana. E o tema desse ano da Agenda Latino-Americana é uma iniciativa de um bispo católico chamado Dom Pedro Casaldáliga, com alguns padres jesuítas e alguns pensadores da América Latina, de construir ou de resgatar, de reforçar essa identidade comum. E um tema que aparece desse ano é o desafio de você viver no micro, né, essa perspectiva de contraposição a uma lógica que é uma lógica de exploração, de exclusão. Então, essas experiências na cidade que podem gerar profundas transformações e impactar de forma mais global. Talvez fique aí, né, uma possibilidade para nós em Piracicaba, né? Como é que nós podemos pensar Piracicaba resgatando essa dimensão da proximidade, então superando de antemão uma lógica de banalização, não é? Essa dimensão do vínculo, da proximidade e de sentimento de pertença, né? Para expandir um olhar a partir dos direitos humanos. Quer dizer, não há receita, né? Mas esse caminho que nós fizemos aqui nos 4 encontros, de debater a temática dos direitos humanos, aliás, já é um desafio nessa conjuntura, né? Nós já vencemos uma primeira batalha, porque não fomos interditados, né? O tema poderia ter sido interditado. Então, eu gostaria de terminar fazendo 2 convites para vocês. Eu falei que nós temos o curso de pós-graduação em Direitos Humanos, né? O curso deve abrir vaga agora em setembro, né? Deve lançar o edital, abre-se 20 vagas, então quem tiver interesse, fique atento, né? É o curso gratuito. E na segunda-feira, dia 19, vai estar na aula inaugural do 2º semestre o Paulo Vanucchi. Paulo Vanucchi foi ministro, né, dos Direitos Humanos, é uma das maiores autoridades no tema dos direitos humanos na América Latina, e ele vem fazer a aula lá no Instituto. Então, quem tiver interesse, tiver tempo, é uma boa oportunidade, né? O Paulo Vanucchi vai estar conosco às 19 horas, lá no Instituto Federal. O Instituto Federal fica lá no Santa Rosa, né? É um pouco longe. Na quarta-feira, também como aula do curso, nós vamos ter um encontro aqui na Câmara com o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos vai falar sobre democracia e direitos sociais. Seria uma aula no Instituto que veio para cá, então vai ser no Salão Nobre. Quem tiver interesse, não é aberto,
e começa às 19 horas também, tá bom? Quarta-feira, dia 21. Pode, claro. No final da última aula, eu coloquei a questão daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que fazem parte da Agenda 2030. Né? E eu estava até retomando aqui, porque eu não sei os 17 de cor, e muitos deles prevê os direitos das pessoas, né, a erradicação da fome, a maior igualdade dos sexos, tal. E muito do que hoje a gente vê nos comportamentos, por exemplo, dos governos, isso não estou me limitando ao Brasil, né? Estou falando de todos, né? Eles estão em busca dessa agenda. O Brasil, especificamente, quando a gente pega, por exemplo, que sempre foi tido como celeiro do mundo, aquela coisa toda, então, para ele ficou, e todo evento que você vai relacionado a essa questão de produção de agronegócio, ele fala, nós temos que, na mesma área, aumentar a produtividade. Né? Então, aí há sempre aquele conflito, aquela coisa, porque para você aumentar, você precisa, né, usar de tecnologias que nem sempre são de efeitos menos agressivos ao meio ambiente. Então, eu gostaria de saber, assim, para quem trabalha hoje, né, com a temática de direitos humanos, né, e se pega uma agenda como essa, 2030, o entendimento é provocativo, né? Veja, eu acho que não só pensando, né, nessas grandes agendas que são colocadas, né, de sustentabilidade, o professor colocou a ideia da cidade, né, como o espaço, né, de todos, né? Quer dizer, essas agendas elas são importantes, mas qual é o grande limite? É isso que eu queria comentar. O grande limite é que a gente vai contemporizando. Porque nós falamos, por exemplo, de uma agenda de sustentabilidade a partir do meio ambiente e vamos diminuir, não é, o uso de agrotóxico, etc., mas não se enfrenta o debate sobre uma economia que é pautada numa dinâmica predatória do meio ambiente, né, exploratória. Quer dizer, se a gente não superar eu diria assim, o paradigma de que o meio ambiente, né, que a natureza está aí para ser explorada, né, e isso tem a ver com uma visão econômica. O que é o desenvolvimento? Né? Quando se pensa no Brasil, que é um país de desigualdades brutais, mas é um país também que você tem uma pequena camada que vive de uma maneira assim, com excesso de conforto. Só em Piracicaba, trazendo essa agenda, por exemplo, né, para a nossa realidade local. É evidente que nós temos aqui problemas, né, ambientais, a queima da cana, o que significa o agronegócio, né, do ponto de vista, de um lado, se ele produz matéria-prima para exportar, não é? Por outro lado, ele é extremamente predatório, ele destrói a perspectiva de uma agricultura que a gente pode chamar de agricultura familiar, né? Mas uma agricultura sustentável. Mas o que eu ia comentar, por exemplo, se a gente lê os índices de Piracicaba, da questão da moradia, Piracicaba não aparece com problemas, com déficit habitacional. E está cheio de gente sem casa. Porque quando pega os índices, né, da habitação em Piracicaba, está cheio de casas, né, de classe média alta, de apartamentos para alugar, para vender. Então, Piracicaba tem um superávit habitacional. Quer dizer, esse índice não diz absolutamente nada sobre a realidade da habitação em Piracicaba. Né? Então, essas agendas, o que eu quero dizer é assim, é muito importante essa discussão sobre agendas que a ONU traz. Em Piracicaba nós tínhamos toda uma cultura, inclusive, né? Lembra? Piracicaba, Pira 21, né? Mas que não toca na questão fundamental de como estruturar uma outra economia.
Fica nessa discussão assim, olha, vamos cada um reciclar o lixo, né? Mas as grandes indústrias continuam jogando os detritos no rio Piracicaba. Mas nós vamos fazendo a nossa parte, não é? Mas quando entra no tema mais econômico, na macroeconomia, então, hoje uma questão que se fala nas grandes agendas é da mobilidade. Como é que nós vamos enfrentar esse tema da mobilidade? Piracicaba é uma cidade que tem se organizado para o automóvel, né? Outro dia eu fui dar uma palestra, não é nem longe, ali perto, não sei se é longe, perto da Unimep, tem o bairro que é o São Francisco. E aí os alunos, né, do terceiro colegial. O que os alunos fazem no final de semana? Eles vão ao shopping. E aí a gente já sabe o que significa ir ao shopping, de ser impedido de entrar, não é? Mas mesmo ir ao shopping para os aluninhos, para os meninos lá de São Francisco, é difícil, porque eles não têm ônibus. No final de semana se diminui os transportes, né, tira ônibus. Então, em vez de você ter uma cultura de pôr mais ônibus para incentivar a dinâmica de lazer, visita a parques, né? Bom, não tem atividade para se fazer no bairro. E o bairro é isolado. Você também não consegue sair do bairro. Só consegue sair do bairro quem? Quem tem carro. Mas não é a realidade daqueles jovens. Então, quando se fala da questão de uma agenda, né, 2030, o tema da mobilidade aparece. Como é que nós temos enfrentado isso aqui? Nós simplesmente não enfrentamos, né? Lá no Instituto Federal, os nossos alunos, eles chegam para as aulas depois de 2 horas, porque muitos moram do outro lado, pegam, né, param no terminal central, eles vão num ônibus que é impossível. É uma violência, os jovenzinhos de 14 anos. Vocês lembram a realidade de São Paulo, né, há 20, 30 anos atrás, né, que tinha aqueles ônibus que as pessoas andavam pendurados, né, ou no Rio de Janeiro? Piracicaba está muito parecido. Então, quando a gente fala dessas agendas, por que as agendas não funcionam, né, no sentido? Porque ela não mexe na questão estrutural. Ela não chama a atenção do tema, né? Mas muitas vezes as agendas são financiadas, inclusive, por corporações poderosas, né? Então, vamos criar uma nova consciência. Só para terminar, em 1992, o Leonardo Boff escreveu um importante livro chamado Civilização Planetária. Ele trazia esses temas que aparecem, e que aparecem, inclusive, no documento que o Papa escreveu, que o Papa trouxe um conceito, que é o conceito de ecologia integral. O Papa tem assumido, né, como uma grande liderança política, não só religiosa, 1992. E aí tinha toda uma ideia, nós chegamos a uma nova era, né? A era dos direitos, a civilização, agora há uma consciência planetária, né? Aí no Brasil nós elegemos quem elegemos, aí nós ficamos pensando, né? Essa consciência planetária, ela precisa ser, se ela existiu, ela precisa ser reconstruída, né? Esse debate sobre os direitos humanos, ele precisa ser trabalhado de forma pedagógica, para que as pessoas entendam que falar em direitos não é falar em privilégios, é falar em condições fundamentais para que a gente viva a vida de uma maneira inusitada, né? Se a vida vai ter um além, a gente não sabe. Alguns acreditam, né, que depois da morte, o que a gente sabe é que a gente tem essa possibilidade, para alguns 60, 70, 80 anos. É preciso que essa experiência ela seja uma experiência profunda, intensa, cheia de possibilidades. Não para alguns, para todos. Esse é o nosso desafio. Como é que nós vamos construir as estruturas para que todas as pessoas possam viver, né, numa perspectiva de liberdade e de expansão. Muito obrigado, né, pela presença. Queria agradecer particularmente para quem esteve em todos os encontros, né? Aqueles que vieram nesses últimos também, não é? Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de diálogo, né? O Instituto Federal,
é uma instituição pública por enquanto, vocês podem frequentar, está aberta, não é? Tá bom? Muito obrigado, boa noite.